Eita, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Salmos. A interpretação, nós hoje vamos falar sobre o Salmo de 7:2, 7:3 e 7:4. Gostaria muito que você novo que está chegando aí, apertasse aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha, você dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que o que eu trago aqui não é nada que venha afligir ou atacar a integridade de alguém, tá certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Quando eu terminar de a gente estudar, né, interpretar os salmos, você vai compartilhar essa palavra amiga para alguém. Seja bênção na vida de alguém, assim como o meu bispo me ensinou. Nós devemos ser bênção na vida das pessoas. E se ele disse que eu sou uma bênção, eu passo para vocês. E vocês, como bênção, passam para outras pessoas das quais eu não conheço, tá certo? Então, sejamos todos bênção na vida de pessoas. Então, eu vou ler o Salmo de número 7:2, que fala do reino de Salomão, que prefigura o do Messias. O Salmo diz assim, vou dar início. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a ele julgará o teu... dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça aos filhos do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiças. Vou pular porque o espaço está curto para mim ler o salmo todo, mas você pode dar continuidade lendo aí na sua casa, tá bom? E aí vou lá para o versículo 15, que fala assim: e viverá e se lhe dará do ouro de Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Vamos para o Salmo de número 7:3, que fala sobre a prosperidade dos ímpios. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Vou partir lá para o Salmo de número 7:4. Depois você continua lendo o Salmo, tá bom? O Salmo de 7:4 já fala sobre a assolação do santuário, ou seja, da destruição do que os ímpios fizeram quando se falava de Deus. O que eles fizeram quando eles viam o santuário. Então diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Vamos lá para o versículo um versículo 10. No versículo 10 fala assim, ó. Versículo 10 não, versículo 8, que diz assim, ó: disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Então os ímpios fizeram coisas que não eram boas, não é mesmo? E no finalzinho diz assim, ó: e eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltados. Então, vou ler aqui a explicação que está na Bíblia. A explicação do Salmo 7:2 diz assim, fala sobre o Rei Jesus.
Então, este salmo prefigura o reinado de Messias. Inclusive, alguns versículos retratam o próprio Senhor Jesus como aquele que governa com autoridade e justiça e provê as necessidades do povo, de todo o povo. Isso significa que toda pessoa que faz dele o seu rei é direcionada a ter uma vida abundante em todos os aspectos, entendeu? E aí também fala sobre florescer o justo. Então, o reinado do Messias é superior a qualquer governo humano, né? Tá falando sobre quanto Deus, tudo que Deus o reinado de Deus não se compara ao reinado do homem, né? Mesmo o homem que governa, por exemplo, o presidente da República, ele governa todo o nosso país. A governança dele não se compara com a governança do nosso Deus, né? Mesmo ele é homem, é um ser humano. E Deus, é um espírito perfeitíssimo. Você entende? E no Salmo de 7:3 fala sobre a prosperidade dos ímpios. Então ele aqui está relatando que ele sentiu um pouco de inveja. Ele teve inveja porque os ímpios eles conseguiam prosperar assim de uma hora para outra, enquanto que as pessoas que eram justas passavam por determinadas adversidades para poder chegar aonde queriam. E aí ele sentia inveja, porque ele achava que era muito fácil para os ímpios e para ele tudo era difícil. Você entende? Está conseguindo entender? Então, o Salmo fala sobre que Deus é muito bom, fala também fala sobre a vida cristã, que é comparada a uma jornada, né? Mas uma viagem, mas é comparado a uma viagem, um caminho de muitas, de muita fé, de muita ingenuidade, mas também de muitas adversidades. Muitas coisas acontecem para as pessoas que são justas, né? Então, às vezes o justo, ele sente um pouco de inveja daqueles que não são justos. Você entende? Porque as coisas dos injustos acontecem assim, né? Eles conseguem rapidinho. E as pessoas que são justas levam mais tempo para conseguir. Então, e o Salmo de número 74 está falando sobre a destruição, né, do templo. Então, o Salmo, vamos entender mais uma vez aí, o Salmo de 7:2, ele está falando sobre a intercessão. A intercessão está falando sobre a expressão da beleza de Deus, está expressando o quanto Deus é bom, o quanto Deus era maravilhoso. Então, Davi, ele nos dá um exemplo bom nisso, né? Porque ele ora para todos, ele orava para todo mundo. E ele orava principalmente para o filho dele, em todos os aspectos, né? Porque ele orava para Deus, para que Deus pudesse abençoar Absalão, que é o filho dele, apesar que o filho dele fez o que fez com ele, não é mesmo? Então, mas ele orava. Então, esse Salmo 7:2 fala sobre uma intercessão. Davi intercedia, pedia a Deus que intercedesse por todos e inclusive pelo filho dele. Você entende? E o Salmo de número 73 fala sobre uma afirmação, fala sobre a afirmação de proteção porque ele tinha, em Israel, os homens, tinham muitos homens bons e que Deus protegia, que Deus cuidava, mas porque Davi orava por todos, aí Deus cuidava de todos. Inclusive do músico, né? Do músico que ele elegeu como chefe lá, dos músicos, é o Asafé,
o Assafé, o nome do moço lá. Então, essa palavra Assafé significa cobrador, né? Ele era o cobrador, o Assafé era o cobrador de impostos, ele era o ajudador naquela ocasião de tudo, ele era o coletor, você entende? Então, ele foi eleito por Davi para isso, você entende? Ele foi eleito por Davi. E o Salmo de número 4, ele fala sobre a assolação do santuário. Ele está falando, nesse caso, o salmista, ele está apresentando a Deus as suas queixas, né? as suas lamentações. Ele começa a lembrar para Deus todas as coisas que aconteceram naquela época, né? Na época lá na época que eles viveram lá na Babilônia. Então, o salmista, ele está mostrando tristeza, ele está mostrando decepção, ele está mostrando que está aflito, né? Porque Deus permitiu que as coisas ruins viessem a acontecer naquela época. A destruição, né? As pessoas ímpias destruíram todos os templos, tudo que era feito para as pessoas se reunirem e buscar a Deus, os ímpios iam lá e destruíam, você entende? Então, os iníquos, eles eram destruidores, eles destruíam tudo que era santuário, tudo que era feito para o povo de Deus ir lá buscar para que houvesse salvação, aqueles que confiavam em Deus. Então, Davi estava falando estava falando sobre a destruição lá dos templos, né? Ele estava se queixando com Deus, falando para Deus: Senhor, lembra, até quando que isso vai virar assim? Até quando que isso vai continuar? Está escrito aqui, ó. Ele diz: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Então, ele estava arrasado, ele estava triste, você entende? Então, ele está revelando para Deus, mostrando para Deus, falando para Deus todas as coisas que estavam acontecendo naquela época. E ele estava muito, muito triste. Então, nós devemos buscar a Deus e procurar ajudar nas nossas igrejas, seja onde você ajudar como? Com as ofertas, para que as coisas que forem escangalhando, os bispos, né, os pastores, as pessoas que lidam lá dentro da igreja, possam mandar consertar para que não haja destruição do local onde nós vamos nos reunir na mesma fé para buscar a Deus. Você entende? Então tem que haver isso. Então, quando ele fala sobre isso, ele quer dizer que Deus ele não olha por essas pessoas ímpias. Não, quer dizer, não é bem que ele não olha, ele até olha, você entende? Ele até olha, porque ele abate os inimigos, mas ele também revela, que nós precisamos trazer essas pessoas que não conhecem a palavra para o reino de Deus, você entende? Eu não sei se eu estou sabendo explicar isso, porque Deus ele tem prazer em ver quando nós obedecemos e levamos para outras pessoas, né? Somos bênçãos para outras pessoas, você entende? Quando nós levamos a palavra dele para outras pessoas, por isso que eu falei que nós devemos ser bênção, você entende? Então, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, você entende? Deus, ele se sente satisfeito, ele fica feliz quando ele sabe que os seus filhos estão obedecendo e que estão sendo bênção para outras pessoas. Então, para que nós possamos ser vencedores, nós temos que ser bênção, ajudar outras pessoas.
procurar mostrar para essas pessoas ímpias que Deus existe e que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Até podem alguns ímpios chegarem, mas depois cai, né? Porque é só passageiro. Você entende? É uma coisa passageira. As coisas do mundo são passageiras e as coisas de Deus é para sempre. Você entende? Não sei se eu fui bem clara aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. Amanhã eu venho com vocês com um salmo de número 76, que fala do cântico de Asaf, que é o músico, né? Escolhido por Davi, era o chefe lá dos músicos. Vou falar sobre o Salmo de 77, que fala do estado interno do salmista, aquilo que ele sente, e do Salmo 78, que é a ira e a misericórdia de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês tenham entendido. Orem, façam oração a Deus, agradeçam por esse dia e sejam todos muito abençoados. Sejamos todos abençoados, agraciados pelo poder do Divino Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!